Cruzeiro e 3B se enfrentam neste sábado, às 3 da tarde, na Arena Gregorão. Tava com saudade, né? Data FIFA é difícil, mas finalmente, Cruzeiro de Garotas volta a campo. Esse jogo tem transmissão da TV Cruzeiro, mas você já sabe, ingresso R$ 15 para sócio, R$ 30 para não sócio, vendas aí onde vocês já estão acostumados e acho que é fundamental não só o apoio do torcedor ao time em busca de mais uma vitória e da manutenção da invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas também o carinho, né, e o respeito a essa campanha fantástica que elas vêm construindo no Brasileirão. Acho que elas merecem um grande público lá presente na Arena Gregorão nessa tarde de sábado. Bom, esse é um jogo do líder do Campeonato Brasileiro contra uma equipe que briga contra o rebaixamento, a Série A2, e eu digo que briga, e até de uma forma surpreendente, porque em algum momento eu acreditei que o 3B não teria forças para chegar nessa reta final do Brasileirão com condições ainda de manutenção na Série A1. O início de Brasileirão do 3B foi muito ruim, não só em termos de resultado, mas de performance, né? Era um time que parecia muito frágil, mas que ao longo da competição foi evoluindo e conseguiu vencer os dois confrontos diretos, né? Diante de Sport e Juventude, e além disso conseguiu arrancar um empate ali contra o Real Brasília, que é uma equipe que acho que está um pouco acima dessas que eu citei, mas que também está ali naquela zona perigosa da tabela, né? Fato é que o 3B chega a esse confronto com o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento por um ponto, mas tem 3 rodadas muito difíceis pela frente, né? Pega o líder do campeonato fora de casa e, na sequência, 2 equipes que brigam por vaga no G8, vai ter que fazer de tudo para pontuar nesses jogos. Tem o Juventude logo atrás, que tem um confronto contra o Sport, que é uma equipe que ainda não venceu no campeonato, então a tendência aí é de uma vitória para o Juventude, e aí é fundamental que o 3B busque pontos, né? E vai tentar buscar pontos diante desse Cruzeiro que não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro e que não sabe o que é sequer empatar na Arena Gregorão, né? Esse ano, dentro do Brasileirão, todas as partidas que fez ali em Contagem, venceu, inclusive quando não foi mandante diante do América. Então tem uma tarefa bem ingrata o 3B da Amazônia, mas certamente por todo esse contexto vem muito concentrado e muito focado em tentar não sofrer gols, né? Em tentar não perder esse jogo. Imagino, até baseado na forma como o 3B tem jogado, né? Se a gente pegar aí partidas que fez fora de casa contra equipes que brigam na mesma faixa de tabela e pelo mesmo campeonato que o Cruzeiro, 3B sempre com uma postura muito defensiva, né? Uma preocupação muito grande, primeiro, em se defender, em suportar a pressão do adversário. Então foi assim diante do Corinthians e mais recentemente diante do Palmeiras. O 3B foi de 5-4-1 nessas partidas, linhas bem baixas, e obviamente quando teve a oportunidade, aí falando principalmente do jogo contra o Palmeiras, quando teve a oportunidade agrediu, chegou a marcar um gol nessa partida quando estava com um atleta a menos, chegou a virar o primeiro tempo em 1-1, mas depois acabou sucumbindo aí ao grande time do Palmeiras. Imagina um 3B que vem com uma lógica similar, tá? Não sei se vai repetir o esquema tático, não me surpreenderia, mas de qualquer forma, imagina um 3B que vem para jogar com linhas bem baixas, para tentar limitar esse ímpeto ofensivo do Cruzeiro, tentar, de fato, num primeiro momento, sobreviver a essa pressão inicial do Clube Celeste e, posteriormente, obviamente, se as oportunidades surgirem, vão tentar nos agredir em transições. E aí eu acho que até uma partida que pode ser similar àquele jogo contra o Juventude, que também foi um jogo depois de uma data FIFA, né, em que o Cruzeiro faz um 4-0 diante do Juventude, um placar até que poderia ter sido mais elástico, o Cruzeiro perde pênalti, o Cruzeiro coloca a bola na trave, mas para além disso é um time que foi muito dominante, que teve total controle da posse, do campo, que jogou basicamente os 90 minutos no campo do adversário e o placar foi sendo construído naturalmente, né? Eu acho que a tendência é de um Cruzeiro que, de novo, vai ocupar demais o campo do adversário, primeiro por essa postura do 3B, né, que acho que não vai fazer muita questão de se expor, muito pelo contrário. E segundo, por um Cruzeiro que está muito acostumado e se sente muito bem em jogar com linhas altas, né? Então, se o adversário se retrai, é um convite a esse Cruzeiro ocupar aí o seu campo de ataque, e a gente está mais do que habituado a essa altura do campeonato a ver a nossa linha de zaga jogando ali no meio campo, né, as nossas volantes avançando demais e tem muita qualidade para isso. Então, a tendência é de um jogo de bastante posse de bola e de bastante ocupação de espaço do campo do adversário, e aí, naturalmente, o 3B vai fazer de tudo para se defender muito bem, para dificultar o máximo possível o nosso jogo, e o grande desafio do Cruzeiro é abrir o placar o mais rápido possível para facilitar um pouco, né, para que o 3B tenha a obrigação de sair um pouco mais, né, destravar um pouco mais esse jogo, porque, como eu falei, a equipe da Amazônia precisa buscar a pontuação, porque se quiser permanecer na Série A1, e isso é factível no momento, ela vai precisar buscar alguma pontuação nesses 3 jogos, então, caso o Cruzeiro consiga abrir o placar aí relativamente cedo, a tendência é de dar uma destravada nesse jogo e as coisas
fluírem mais naturalmente. E aí eu citei essa partida contra o Juventude, eu acho que a tendência é da gente ter um jogo similar, mas tem um ponto aí que eu acho que pode ser bem diferente, e eu falo isso baseado na coletiva que o Jonas concedeu. Coletiva não, né? Ele responde uma pergunta ali na TV Brasil, antes do jogo contra o Palmeiras. Então, naquela oportunidade, faltavam 4 partidas para o Cruzeiro encerrar o campeonato, e ele precisava de 6 pontos nesses 12 possíveis para confirmar a primeira colocação geral. E aí a pergunta da repórter foi nesse sentido, né, do momento do Cruzeiro no campeonato, dos objetivos do time do Jonas. E ele disse que o objetivo era confirmar esses 6 pontos o mais rápido possível, e começa muito bem, né, já marcando 3 diante do Palmeiras ali fora de casa. Mas ele fala também que existe um objetivo de, nesses últimos jogos, oportunizar atletas que não vêm tendo tantos minutos, que não vêm tendo tanta sequência na temporada e no Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. E esse é um ponto que pode ser bem diferente, né? Porque naquele jogo contra o Juventude, a gente vai com um time bastante titular, né? Naquela oportunidade, vocês vão se lembrar, a Bianca fica no banco porque sentiu algo ali nos treinos na semana que antecedeu a partida e foi preservada. Mas, com a exceção dela, o time foi aquele esqueleto de time titular que a gente está se habituando a ver na temporada. E aí eu fico na curiosidade para ver quantas atletas serão oportunizadas nesse jogo diante do 3B, né? Quantas mudanças nós teremos nesse time. A gente sempre fala, o Jonas não tem aí uma ideia de um time titular, de um 11 inicial, mas se a gente analisar jogo a jogo nesse Campeonato Brasileiro, dá para cravar pelo menos umas 10 dessas 11 na escalação do Jonas, obviamente com todas à disposição, aptas, sem nenhum problema, e obviamente considerando também quem está fora de combate por lesão há mais tempo, como é o caso da Calhau, da Vanessinha, da Sandoval, por último agora a Bianca, né? Mas a gente consegue aí, pelo menos 10, 9 é certeza que você consegue cravar. Então, não é um time titular, mas é quase isso. E aí eu fico me perguntando e fico na curiosidade para entender qual é o planejamento da comissão técnica para essa oportunização das atletas que não vem tendo sequência. E eu concordo que é importante e é necessário, e eu acho que a Ambrosio é um ótimo exemplo disso, uma atleta que teve os seus minutos ao longo da temporada, inclusive no próprio jogo contra o Juventude ela entra ali no segundo tempo, mas que inicia na partida contra a Ferroviária, né, na vaga da Haas, que foi expulsa na partida anterior, faz um excelente jogo contra a Ferroviária, ganha a manutenção da sua vaga ali diante do Palmeiras e, para mim, vinha fazendo um excelente jogo no primeiro tempo, precisou sair por conta do protocolo de concussão, né? Então, você vê a importância de utilizar o seu elenco, de oportunizar atletas para que você ganhe soluções dentro do seu próprio elenco. A gente está prestes a começar, depois da parada, né, para a Copa América, a gente está prestes a começar a fase mais aguda da temporada, com o Brasileirão, com a Copa do Brasil, e é muito importante que a gente tenha todas as atletas bem fisicamente, com ritmo de jogo, tecnicamente bem, taticamente assimilando aquilo que a equipe precisa, mais importante, com confiança, né, e acho que para isso você precisa jogar. O que eu fico me perguntando é quantas mudanças a gente vai ter nesse jogo diante do 3B, e acho que quanto mais mudanças, a tendência é que você dificulte um pouco a partida, porque você descaracteriza essa equipe que vem sendo absolutamente dominante no Campeonato Brasileiro, né? Então, se o Cruzeiro não é brilhante nas suas performances durante os 90 minutos, eu não acho que essa é a tônica dessa campanha, mas mesmo quando não é brilhante, é um time muito contundente, né? É um time que consegue arrancar os resultados e que consegue se superar dentro das próprias partidas. E aí, obviamente, que se você descaracteriza esse time, você pode perder um pouquinho das suas principais valências, né? Então, fica a curiosidade para ver o time que entra em campo, quantas mudanças nós teremos. Eu acho que é fato que teremos, e inclusive imagino que as nossas atletas selecionáveis devem começar como opção no banco, as 3. Mas, para além disso, eu fico me perguntando quantas mudanças, né? É um time totalmente alternativo? É uma mescla? Aí, só às 14 horas de sábado para a gente descobrir. Colocando a minha opinião em cima disso, a última partida do Cruzeiro foi no dia 22 de maio. E aí nós temos agora esse jogo contra o 3B no sábado. Dia 14, no próximo sábado, tem o jogo contra o Sport, e depois, no dia 18, tem o jogo contra o Corinthians. Eu imagino que contra o Corinthians, o Cruzeiro vai com a equipe que tem jogado o Campeonato Brasileiro basicamente todo, né? E aí pode ter uma ou outra mudança, mas acho que essas 9, 10 atletas que têm sido a espinha dorsal dessa equipe iniciarão, salvo algum problema físico, alguma questão de suspensão, algo nesse sentido. Então a gente está falando aí de 22 de maio a 18 de junho, quase um mês de distância entre um jogo e outro. E aí, para mim, você ficar 30 dias quase sem utilizar as atletas, eu não acho uma coisa positiva. Eu entendo a necessidade de oportunizar atletas que não vêm jogando, eu acho que isso é muito importante individualmente para as atletas, mas coletivamente para o Cruzeiro. Como eu falei, a gente vai precisar de todo mundo para avançar até onde a gente deseja, então é importante que todas tenham condições aí, minutos para se apresentar como soluções e também adquiram ritmo de jogo, mas fato é que eu acho que ficar 30 dias sem atuar, e aí falando das atletas que têm entrado com mais frequência, eu não considero o melhor dos caminhos. E aí, se o meu sobrenome fosse Urias,
eu iniciaria esse jogo, poderia mesclar, como eu falei, acho que as atletas que estão vindo da data FIFA não necessariamente precisam começar essa partida contra o 3B, até para priorizar quem vem treinando e trabalhando com o grupo durante essas semanas, mas acho que dá para você começar com uma espinha dorsal bem próxima do time que vem atuando, construir o resultado diante do 3B o mais rápido possível, e aí diante disso você começa a fazer controle de minutagem, né? Você começa a tirar algumas atletas, oportunizar outras, e fazendo dessa forma, a gente está falando de um universo de 5 substituições possíveis, né, em condições normais. Eu acho que é plenamente possível de você dar uma rodada legal no elenco para esse jogo, sem fazer com que essas atletas que vêm jogando mais percam o ritmo. E aí, diante do Sport, de fato, vai ser um jogo 5 dias antes da partida contra o Corinthians, e aí sim, se você precisar poupar alguém, acho que faz mais sentido até pelo momento do Sport no campeonato, né? Uma equipe que ainda não conseguiu vencer ninguém no Campeonato Brasileiro, a depender da combinação, pode até chegar nessa rodada contra o Cruzeiro sem condições já de brigar pela permanência. Então, eu faria dessa forma, mas obviamente vamos aguardar o que Jonas Urias e a sua comissão têm planejado para essa partida. Fato é que, independente de quem entrar em campo, eu acredito que o Cruzeiro tem toda a responsabilidade, todo o favoritismo nessa partida, precisa buscar confirmar esses 3 pontos, são os 3 pontos que nos faltam para confirmar a liderança nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, que eu acho que virá, né, fatalmente, seja nesse jogo, seja no próximo, mas acredito que é algo que o Cruzeiro precisa buscar confirmar o mais rápido possível, a começar por essa partida, e acho que vem para coroar uma campanha espetacular que o Cruzeiro de Garotas está fazendo no Campeonato Brasileiro, que certamente nos coloca numa posição muito privilegiada para o mata-mata de poder definir as quartas de final em casa ao lado delas, né? Então acho que é um jogo fundamental para buscar essa confirmação logo, né? E aí, independente de quem entrar em campo, o objetivo tem que ser os 3 pontos. Acho que respeitando demais o 3B, que tem um projeto que merece muito respeito e muito destaque, mas pensando em objetivos esportivos, não dá para o Cruzeiro jogando em casa pensar em qualquer coisa diferente de 3 pontos diante do 3B, e essa é a minha expectativa, independente da escalação que Jonas Urias e sua comissão definirem para esse jogo. Então é isso, Cruzeiro e 3B se enfrentam nesse sábado, às 15 horas, na Arena Gregorão, tem transmissão da TV Cruzeiro. Se Deus quiser, estarei nas arquibancadas nesse jogo, torcendo, vibrando, gritando muito por elas, e convido toda a audiência da Samuca TV a estar presente lá conosco. Tem sido tardes, noites maravilhosas com elas nessa temporada, e eu não tenho dúvidas de que vai ser especial mais uma vez. E quero aproveitar para agradecer o espaço aqui ao Samuel. Durante todo o período que a gente conversou sobre eu vir a fazer parte da equipe da Samuca TV, o futebol feminino do Cruzeiro sempre foi assunto, sempre foi pauta. Primeiro porque é um desejo do Samuel trazer o Cruzeiro de Garotas para a Samuca TV, ter esse espaço aqui. E também porque, para mim, falar de Cruzeiro é também falar delas, né? Quem já conversou comigo 5 minutos sobre o Cruzeiro sabe que eu não consigo não falar do Cruzeiro de Garotas. É algo realmente muito pessoal e muito especial para mim. Então, trazer o pré-jogo, o pós-jogo do Cruzeiro de Garotas aqui para a Samuca TV é um privilégio, uma honra, uma responsabilidade muito grande. Eu vou fazer absolutamente tudo que está ao meu alcance para entregar o melhor possível aqui para o Cruzeirense, né? Porque a Samuca TV é a casa do Cruzeirense e eu acho que o Cruzeiro de Garotas merece o espaço aqui na casa do Cruzeirense também. Mas o meu canal segue, agora com uma programação um pouco diferente, com o pré-jogo e o pós-jogo aqui na Samuca TV. A intenção por lá é conseguir esmiuçar alguns outros assuntos, vai ter live semanal com a Natália, a coisa não acaba, muito pelo contrário, a ideia é expandir cada vez mais, e eu aproveito para convidar todo mundo para se inscrever por lá também, onde a gente vai conseguir falar para além dos jogos, então acho que vai ser bem legal. Estou muito animada e quero agradecer a todo mundo que sempre acompanhou os vídeos lá no canal, e também pelo carinho, pelos comentários, tenho sido muito bem recebida aqui na Samuca TV, também naquele espaço que é exclusivo para falar delas, e vamos para cima, Cruzeiro de Garotas no topo.